Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sou o pastor Edilson Santos. Estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você. Palavra essa que nós estamos na série Praticando a Presença de Deus. E hoje nós vamos analisar um texto muito profundo da palavra do Senhor. O texto que se encontra em Salmos capítulo 16, versículo 8, que diz o seguinte: Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, este salmo é um salmo de Davi. E todos nós sabemos que Davi viveu no período da lei. E no período da lei, a presença de Deus não ficava constantemente com os homens e mulheres de Deus daquela época. Porque a presença do Senhor era apenas uma visitação. Todas as vezes que nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos observar que em vários textos sagrados diz o seguinte: e o Espírito de Deus veio sobre Elias, o Espírito de Deus veio sobre Sansão, o Espírito de Deus veio sobre Isaías, o Espírito de Deus veio sobre algum profeta. E quando o Espírito vinha sobre aquela pessoa, ele recebia uma capacitação sobrenatural para fazer alguma coisa na obra do Senhor. O Espírito Santo, ele passou a ser constante apenas depois da morte de Jesus. Ainda quando estava vivo, Jesus Cristo fez uma promessa. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, a presença do Espírito Santo passou a ser constante sobre a vida dos homens e mulheres de Deus, mediante esta promessa de Jesus Cristo. Depois da morte de Jesus Cristo, é que nós recebemos a presença do Espírito Santo constantemente conosco. A me chama a atenção no texto que nós lemos em Salmo, é que Davi, ele diz: fiz do Senhor a minha companhia constante. Como é que Davi, então, conseguiu, em tempos de visitação, manter a presença de Deus constantemente com ele? Como que Davi conseguiu desfrutar dos benefícios da presença de Deus constantemente com ele, num período em que o Espírito Santo vinha sobre os homens e mulheres apenas como visitação? O segredo de Davi foi o seguinte: ele descobriu que após ter sido ungido por Samuel, todas as vezes que ele tinha que enfrentar uma batalha, a presença de Deus era manifestada sobre a vida dele. O poder de Deus se manifestava sobre a vida dele. Então, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, a Bíblia diz o seguinte, que ele virou para Saul e disse assim: olha, Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, que vinha um leão ou um urso, eu os enfrentava e Deus me livrou das garras do urso e da boca do leão. Ou seja, Davi percebeu que todas as vezes que ele tinha que enfrentar algum tipo de batalha, a presença do Senhor era manifestada na vida dele. E ele podia desfrutar dos benefícios da presença do Senhor, que é o poder do Senhor, a força do Senhor que vinha sobre ele, a coragem que vinha sobre ele. Então, quando ele foi enfrentar o gigante, ele foi totalmente confiante, porque ele já tinha descobrido esse segredo, que sempre que ele entrava numa batalha, Deus
estava presente com ele. Ele era envolvido pela glória de Deus. Ele era envolvido pela atmosfera da glória de Deus. Todas as vezes que ele tinha que guerrear. Por isso que Davi nunca teve medo de nenhuma luta. Ele sempre evitava a luta, porque Davi era um homem de paz. Mas ele evitava ao máximo a guerra possível. Mas quando não tinha jeito, ele não tinha medo de ir para a batalha. E não importava se era grande ou se era pequeno. Ele disse para o gigante: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você com a minha arma, que é o nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi descobriu que sempre que ele guerreava, a presença de Deus se manifestava. E aqui está o primeiro segredo para você desfrutar dos benefícios da presença de Deus, para você conseguir vivenciar a presença de Deus. É você não ter medo das batalhas do dia a dia, não ter medo do inimigo, não ter medo do gigante, não ter medo de enfrentar batalhas espirituais, não ter medo de entrar nas regiões celestiais e tomar posse daquilo que é seu por direito. Porque todas as vezes que você entrar numa batalha espiritual, todas as vezes que você entrar numa peleja, a presença de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Esse é o primeiro segredo de Davi. E Davi percebeu também, porque ele não só viveu de guerra, que a presença de Deus se manifestava todas as vezes que ele começava a adorar a Deus. Todas as vezes que Davi começava a tocar a sua harpa, que ele começava a adorar, a presença de Deus vinha sobre ele. O Espírito Santo se manifestava sobre Davi. E aquelas canções de Davi, Davi recebia uma unção profética. E ele começava a criar louvores proféticos, salmos proféticos. Que coisa maravilhosa. Davi percebeu que todas as vezes que ele estava adorando, Deus vinha para perto dele. E a unção era tão grande sobre a vida de Davi, mas tão grande, através do ministério do louvor, que diz a palavra do Senhor que uma vez Saul estava possesso por um espírito maligno e eles chamaram Davi. E quando Davi chegou com a harpa, começava a harpa, o espírito maligno, ele não resistia à presença e à unção e à glória que invadia o ambiente quando Davi começava a adorar. E este era o segredo de Davi, o outro segredo, a outra descoberta que Davi teve. Ele descobriu que sempre que ele estava adorando, Deus se manifestava. A adoração atraía a presença de Deus. Que coisa linda! As batalhas atraíam o poder de Deus, a presença de Deus. Deus se manifestava como o Senhor dos Exércitos, o general de guerra. Em vários salmos, Davi sempre faz menção ao Senhor dos Exércitos. Então, quando ele ia para a batalha, quem se manifestava? O Senhor dos Exércitos. Que coisa. Mas quando ele estava adorando, se manifestava o Senhor Jeová, o grande Elohim. Ele se manifestava, a presença de Deus vinha sobre Davi, a presença do Espírito Santo vinha sobre Davi, e a glória de Deus enchia todo o ambiente. Então Davi, ele quando descobriu esse segredo, quando ele não estava batalhando, ele estava adorando. Quando ele não estava inventando uma batalha, ele estava no templo orando ou adorando. Isso fazia com que a presença de Deus vinha sobre a vida de Davi. Um dia, Davi já estava um pouco cansado e ele não foi para a batalha. Todas as vezes que ele não ia para a batalha, ele ia para o templo orar. Mas nesse dia ele não foi nem para a batalha e nem para o templo. E o que aconteceu? Como a presença de Deus era apenas visitação, naquele dia a presença de Deus não se manifestou sobre ele. E ele estava no terraço, apenas o homem Davi, imperfeito como todos nós somos. E lá estava Betseba se banhando. E Davi caiu com Betseba. Davi acabou caindo.
porque a presença de Deus não estava ao lado dele naquele momento, porque ele não estava guerreando e também não estava adorando. O que Deus está querendo falar para mim e para você? Qual é a chave que o Espírito Santo está se manifestando sobre nós, quer quer abrir os nossos olhos? A chave é o seguinte: não tenha medo das batalhas, porque essas batalhas que você enfrenta na vida faz com que a presença de Deus se manifeste. Faz com que o Senhor dos Exércitos, o instinto de Deus, do Senhor dos Exércitos, se manifeste. Porque Ele ama uma batalha. Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele nunca perdeu nenhuma batalha sequer. Então não tenha medo das batalhas. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão buscando caminhos para fugir de suas batalhas. Programações psicológicas, mentais. Não agem no campo da fé, porque tem medo de enfrentar as batalhas. Mas Deus está dizendo, é nas suas batalhas que eu vou me manifestar como o general, o Senhor dos Exércitos. Que coisa gloriosa. E quando você não estiver batalhando, quando estiver tudo tranquilo, não perca o seu instinto adorador. Porque todas as vezes que você começa a adorar, você atrai a manifestação da presença de Deus. E adorar em espírito e em verdade, Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E este é o segredo para que você desfrute dos benefícios da presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar para você agora, se você está gostando desta palavra, está aqui todas as minhas redes sociais e você pode se inscrever. Se inscreva nas minhas redes sociais. Está aí meu Instagram, meu Facebook e o meu canal no YouTube. Se inscreva, me siga no Instagram, curte a minha página no Facebook, porque nós estaremos compartilhando diariamente uma palavra da parte de Deus para a edificação da tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.